desprezaram a mesa do Eterno. Quando eles colocou o cordeiro aleijado, cego e manco ali, eles desprezou. Por quê? Porque o Yahushua é o cordeiro perfeito. Então eles tinham que levar um cordeiro sem defeito, mas eles levou um cordeiro aleijado. Muitos hoje vão para o partir do pão, vão para a ceia de qualquer jeito. De mal do irmão, vão para a ceia com rancor no coração. Então eles estão indo para a ceia sem discernir o corpo, estão indo para o partir do pão sem entender o que eles estão fazendo ali. E aí, meu irmão, não adianta nada. Ele está perdendo o tempo dele, porque Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe sua própria condenação. Mas enfim, eu estou mostrando que quem não fizer aqui está desprezando a mesa do Eterno, porque o que está sobre a mesa é o pão e o cálice. E esse pão e o cálice representa o próprio Machia, Yahushua Machia. Representa Yahushua o pão. Ele escolheu o pão porque o pão é feito de trigo e o trigo tem que ser moído. Para poder fazer um pão, você tem que moer o trigo. O que está escrito no livro de Isaías 53:5? Ele foi moído, ele foi despedaçado por nós, por isso que ele escolheu o pão. Por que ele escolheu a videira? Porque a videira representa o seu sangue, o suco da videira representa o seu sangue. Por isso que diz que no livro de Gênesis 49, diz assim, o jumentinho será amarrado junto à videira, e ele vai alimentar da videira até que os seus dentes e os seus olhos fiquem brancos como a neve. E Yahushua é a videira. Então ele escolheu a videira, que representa o seu sangue, o suco da videira, e escolheu o pão, que representa o seu corpo. Então, o partir do pão e do cálice não foi na lei, não foi com a Igreja Católica, não foi com os apóstolos, começou muito antes da lei. Aonde, Romilson? Com Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque, quando Abraão venceu a guerra, Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho. Pão e vinho. Pão e o cálice. Ele trouxe o pão e o cálice para abençoar a Abraão. Romilson, quem é Melquisedeque? Uma tipologia exata de Yahushua é Melquisedeque. Lá é Melquisedeque, rei de Salém, rei de Shalom. Significa rei da paz e rei da justiça. Yahushua é o quê? Yahushua é o rei da paz e o rei da justiça. Porque ele é rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Está entendendo? Então, Melquisedeque é uma tipologia exata de Yahushua. Lá diz que ele é sem pai e sem mãe. Por quê? Porque ninguém sabia quem era o pai dele nem quem era a mãe dele. E Yahushua não tinha pai nem mãe na terra. Maria não era sua mãe biológica. Ele não herdou nada de Maria, porque ele nasceu sem pecado. E Maria já nasceu com pecado no seu sangue. Ele não era filho de José, biologicamente. Então ele não tinha pai nem mãe na terra, Yahushua. Melquisedeque também, sem pai e sem mãe. Então Melquisedeque era uma tipologia exata de Yahushua. Então aquilo que Melquisedeque fez lá no Velho Testamento, em Gênesis 14, versículo 17, era uma profecia que haveria de se cumprir lá no futuro. Era uma profecia. Porque Melquisedeque veio ter comunhão com Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão estava ali representando nós, os seus filhos. Abraão é o nosso pai na fé. Então Abraão teve comunhão com Melquisedeque. A igreja teve comunhão com Yahushua quando Yahushua sentou na mesa e partiu o pão. Então aquela profecia lá atrás, que Melquisedeque veio com pão e vinho e entregou para Abraão, ela se cumpriu quando Yahushua sentou na mesa. O verdadeiro Melquisedeque, que é Yahushua, sentou-se na mesa e partiu o pão e o cálice e entregou para os apóstolos. Ele teve comunhão com os apóstolos. Melquisedeque veio com pão e vinho, com pão e o cálice, e teve comunhão com Abraão. Ele abençoou Abraão através do cálice e do pão. E Yahushua abençoa, Yahushua, o verdadeiro Melquisedeque, que é Yahushua, ele nos abençoa quando nós fazemos o partir do pão. Ele que trouxe o pão e o cálice. Não foi a Igreja Católica não, meu irmão. Foi Melquisedeque lá no Velho Testamento. E o verdadeiro Melquisedeque é Yahushua. Você tem que entender as profecias. Você tem que entender da palavra da justiça, alimento sólido. Porque senão eu vou ficar aqui passando vários vídeos para você a vida toda e você nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Por isso no livro de Timóteo diz que tem pessoas que estão sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então esses irmãos que estão aí falando aí que não existe partir do pão, nem isso, nem aquilo outro, eles não saíram nem do leite ainda, meu irmão. Você tem que entender isso. Eles não sabem o que é palavra da graça e palavra da justiça, não. Eles não sabem quando é que está se tratando de salvação e de reino, não. Como é que esses irmãos estão qualificados para poder te ensinar? Como é que eles estão qualificados para poder ser mestre? E eu quero trazer um recado para esses irmãos aí que estão ensinando aí no YouTube aí. A Bíblia diz, não quereis muito de vós ser mestre. Tá entendendo, irmãos? Não quereis muito de vós ser mestre, porque vai ser cobrado de vós. Tá entendendo? Isso que você está ensinando para os irmãos, e você tem que meditar se você está ensinando correto ou errado. Porque o Machia vai te julgar, e ele vai te julgar pelas palavras que você falou errado aí, e as palavras que você falou certo.
Então nós temos que procurar, meu irmão, entender a palavra da justiça, para nós poder ensinar os irmãos corretamente. O Eterno, ele escolheu pessoas no corpo do Machia, e lá diz que ele escolheu pessoas e formou o corpo do Machia, e lá diz que ele dá dons para cada um segundo lhe apraz, por meio do Espírito dele. A uns ele chamou, no livro de Efésios fala, a uns ele chamou para ser apóstolos, a outros ele chamou para ser profetas e mestres, a outros ele chamou, ele deu o dom de pastores para pastorear, é dom de pastorear. A outro ele deu o dom de evangelista, a outros ele deu o dom de diácono. Lá no livro de Romanos fala que a uns foi dado o dom de louvar, a outros foi dado o dom de recepcionar as pessoas, a outros foi dado o dom de curar, colocar a mão sobre as pessoas e orar e a pessoa ser curada. Só que cada um de nós temos que entender de qual parte do corpo nós fomos colocados e qual é a nossa função no corpo. Esse dedinho aqui não pode querer ser orelha, essa orelha não pode querer ser o nariz. O nariz não pode querer ser o olho, a função do olho é enxergar. A função do nariz é cheirar. A função do ouvido é ouvir. Cada um tem um chamado no corpo. Só que tem uns irmãos que têm o dom de curar e quer ter o dom de pastor, de pastorear os irmãos, de ensinar. Tem outros que têm o dom de louvar e quer ter o dom de profeta, de receber revelação, de ensinar os irmãos. Mas o dom dele é de louvar, mas ele não quer o dom de louvar. Ele quer estar no lugar do outro lá que foi chamado para poder ter o dom de revelação, de profeta, de mestre, de ensinar. Ele quer passar o carro na frente dos bois. Ele tem que entender que quem coloca os irmãos no corpo com o dom certo é o Eterno. O Eterno colocou esse dedinho aqui, ele tem a função dele. O dedinho do meu pé tem a função. Cada membro tem que saber aonde ele está no corpo e qual é o dom que o Eterno deu para ele. Não é querer tomar o dom do irmão lá não. Querer estar no lugar do irmão lá não. Por isso que não funciona. As denominações é assim. Ah, você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser missionária, você vai ser isso, você vai ser... É cargo. É o homem concedendo dons, mas o Eterno mostra que isso não funciona. Que é ele que dá os dons, conforme lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 12. Então eu espero que você entendeu essa questão aí. Essa questão do partir do pão, quando eu digo que a pessoa não vai subir no primeiro arrebatamento, é porque no livro de Lucas 14, versículo 15, diz assim, ó. Um rei resolveu dar uma grande ceia. Ó, a ceia não pode ser separada do partir do pão, não. Um rei resolveu dar uma grande ceia. Que rei é esse, meu Deus? Ial dos exércitos. E ele mandou o seu servo chamar os convidados. Mandou chamar os judeus, os Ialdim. Aí os judeus falaram, não, comprei 2 juntas de boi, eu não posso ir não. O outro falou, não, eu comprei uma fazenda, eu não posso ir não, mas isso serve para nós, presta atenção. Não, eu ainda tenho que terminar minha faculdade. Ah, eu ainda não casei, então eu não posso ir não. Ele está chamando para a ceia, para o arrebatamento, porque no arrebatamento vai ter a ceia lá em cima que Yahshua vai fazer. Apocalipse 19, versículo 7 em diante. Leia lá para você ver, está convidando para o arrebatamento. Ah, eu não posso ir não, porque está preso nas coisas terrenas. Aí o que o dono do banquete lá falou? O rei falou, Ial falou, vai lá e chama os outros convidados lá, cego, manco, aleijado, e faz eles entrar na marra. Por que cego, manco e aleijado? Chama os pecadores, somos nós os gentios. Chama os pecadores lá, porque esses aqui recusou, chama eles. E fazer eles entrar na marra. Por que na marra, meu? Porque nós não somos dignos de entrar lá. Nós não somos dignos de entrar, mas nós vamos entrar pelo sangue de Yahshua. Por isso no Apocalipse 12 fala assim, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Então por isso que ele falou assim, fazer eles entrar na marra, nós vamos entrar na marra. Nós vamos entrar porque Yahshua pagou o preço por nós, por causa do seu sangue, não porque nós somos qualificados. Então, o que ele virou e falou? Agora com respeito àqueles outros que foram convidados e recusaram a minha ceia, nenhum deles vai participar do meu banquete, nenhum deles vai participar da minha ceia. Então não sou eu que estou te julgando não, meu irmão. Se você não quer participar da ceia aqui, do banquete aqui, é o Eterno que está falando. Lucas 14, versículo 15 e diante, é o Eterno que está falando. Nenhum deles vai entrar lá no meu banquete, porque eles recusou. Por isso no livro de Salmos e no livro de Romanos, capítulo 11, fala assim, eles tropeçaram na mesa do Eterno. A mesa do Eterno se tornou num laço para eles. Se tornou num laço, numa armadilha. Eles tropeçou na mesa do Eterno. E mais embaixo, quando você lê, eu vou colocar aí Romanos 11 e vou colocar os Salmos aí. Mais embaixo fala que o que estava sobre a mesa, que eles tropeçou, é Yahshua. Yahshua é que estava sobre a mesa. Vou colocar lá mostrando para você. Lá na frente também fala que Yahshua é a pedra, que muitos tropeçou nele. Mas o que está sobre a mesa ali é Yahshua. O pão e o cálice representam Yahshua. E muitos, por recusar o próprio Filho do Eterno como alimento, estão tropeçando na mesa do Eterno e não vão entrar. A mesa do Eterno se tornou um laço para eles.
Eu espero que você entendeu. Não sou eu, não é Romilson que está te julgando. Se você não partir o pão, você vai ser salvo? Vai. Se você não jejuar, você vai ser salvo? Vai. Porém, entrar no reino é outra questão. Só vai entrar aqueles que se esforçam para entrar lá. Só aqueles que estão alimentando da palavra da justiça, que cresceram espiritualmente, que entendem qual é a verdade do eterno, a verdade que liberta. Não é ficar preso no leite, não. Você tem que sair do leite e entrar para o alimento sólido. Então, quando você vê alguém ensinando aí no YouTube, você tem que analisar se essa pessoa está trazendo a palavra da graça ou se é a palavra da justiça. Se ele está trazendo alimento sólido. O que é alimento sólido? Algo que você não vê nas denominações. Algo diferente que o Espírito do Eterno testifica com o seu Espírito que aquilo é forte, que aquilo é alimento que te sustenta. Entendeu, irmãos? Espero que vocês entenderam essa mensagem. Fiquem na graça e na paz do Eterno, irmão.